Dando continuidade à história, uma história de almas gêmeas. Eterno é o nosso amor. Carta de Dona Beatriz, mãe de Maria Clara, para Helena. Para ti, 12 de setembro de 1790. Prezadíssima Senhora Helena, já se passou algum tempo desde que recebi a vossa missiva. E sei que tendes aguardado ansiosamente por novas de Maria Clara. Só posso rogar que me perdoes pela tardança em responder. É com a mais profunda mágoa que vos escrevo agora, pois as novas que trago não são aquelas que gostarias de ouvir. A minha amada filha Maria Clara já não se encontra entre nós. Faleceu há 3 meses. E embora me faltem as forças para discorrer sobre isso, eu devo contar-vos a verdade sobre o que se passou, pois sempre foste a sua mais íntima amiga. Depois que a nau de Joaquim não tornou-a para ti, o espírito de Maria Clara pareceu definhar dia após dia. Ela agarrou-se à esperança enquanto pôde, observando o porto em busca de qualquer sinal da embarcação. Mas esta jamais apareceu. Os rumores espalharam-se prestemente, como sempre sucede, que a nau naufragou durante uma tormenta ao largo da costa. Alguns diziam que foi tragada pelo mar próximo à Ilha Grande. Ninguém sabe realmente o que lhe aconteceu, pois nem o corpo e nem os destroços foram encontrados. A incerteza de tudo isso consumiu Maria Clara, até que se tornou apenas uma sombra da donzela que conheceste. Manteve a esperança durante meses, rogando por um milagre. Mas eu temo que a cada dia que passava, perdi uma parte de si. O dia do matrimônio com Domingos chegou. Maria Clara, consumida pela dor, não locutou. Se não estivesse tão debilitada, eu tenho certeza que haveria fugido. Com o coração partido e o espírito destruído, casou-se. Foi uma cerimônia terrível, sem júbilo, sem celebração. Apenas um ato silencioso e sufocante, que mais parecia um funeral que um casamento. Maria Clara caminhou até o altar como se estivesse em transe. Os seus olhos vazios e a sua alma já distante de nós. Sabia, mesmo então, que ela jamais aceitaria uma vida cotidiana. Como poderia? Ela amava Joaquim com todo o seu ser, e agora estava ligada a um homem que desprezava. Os meses que se seguiram foram ainda piores. Domingos, embora extremamente cortês e contido, era cruel para ela e de maneira que eu não logro descrever. Tratava-a como um objeto, uma posse, e ela passou seus dias em silêncio, enclausurada na propriedade dele, distante da donzela que um dia sonhou com a liberdade. A sua saúde começou a deteriorar-se pouco depois. Estava apática e raramente se alimentava. Embora os físicos não encontrassem nela nenhuma moléstia, sabia o que a estava a matar. Era o luto, luto por Joaquim, luto pela vida que havia perdido e pelo amor que jamais voltaria a ter. Certo dia, ela ergueu-se, caminhou até a praia e continuou a andar, talvez na esperança de encontrar o seu amor perdido nas ondas, de encontrar consolo no fundo do oceano. O seu corpo foi encontrado na margem, e digo-vos que a expressão em seu rosto mostrava o desespero que sentia. Na palma fechada de sua mão encontrava o medalhão com uma imagem dela e de Joaquim. O meu esposo removeu a imagem de Joaquim, mas eu trouxe o medalhão para casa
e não sei para que consolo, mas pareceu-me o correto a fazer. Estou assombrada pela perda da minha filha e não logro perdoar-me por não haver feito mais para proteger desse destino. Só posso esperar que ela haja encontrado paz, onde quer que a sua alma agora repouse. Sei o quanto ela valoriza a vossa amizade, Helena, e lamento profundamente que ela não haja conseguido escrever-vos. Nos seus últimos dias, estava consumida pela tristeza e creio que não quis sobrecarregar-vos com o seu sofrimento. Espero que vos lembreis dela como era antes de tudo isso, cheia de vida e esperança, uma jovem que sonhava com o amor e com a liberdade. Cuida-vos, Helena, e sei que essas novas pesam sobre vós, assim como pesam sobre mim. Com a minha profunda simpatia, Dona Beatriz Almeida. Isabela. Estamos no topo da colina. O mar agitado ergue ondas imensas que se lançam com fúria contra a areia. O céu, sombrio e carregado de nuvens negras, acolhe os relâmpagos e trovões. Você está diante de mim, não em uma forma definida, mas em essência. E me enxerga como eu sou, despida de adornos materiais. Meu Deus, como dói vê-lo assim, tão bonito. Eu o reconheceria em qualquer lugar, independente de suas vestes ou máscaras terrenas. Disse a mim mesma que precisava ser forte e que deveria afastá-lo pelo meu próprio bem. Mas o jeito que você me olha torna tudo infinitamente mais difícil. Eu lhe disse que foi um erro, mas eu menti. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Sei que as minhas palavras o machucam. Perdoe-me, por favor. Disse que você está sozinho no mundo, que não tem família. Mentira. Você me tem e sempre me terá. Eu posso ver nos seus olhos agora feridos pelo orgulho, provavelmente me odiando. São os mesmos olhos que ontem à noite me olharam com tanto amor. Disse que você é recluso e que sentiria vergonha de estar ao seu lado diante dos outros. Mentira, mentira, mentira. Você é perfeito do modo exato como é. Você é o único que me faz sentir viva de verdade. Escolhi essas palavras porque eu sabia que elas iriam ferir o seu orgulho. Por favor, entenda. Eu preciso afastá-lo antes que ele o machuque, antes que ele o destrua por estar perto de mim. E quando você pediu desculpas por gastar o meu tempo, saiba que não foi tempo perdido. Foram os melhores momentos da minha vida. Pela primeira vez eu senti-me completa. Eu te amo, minha alma gêmea. Eu te amo tanto que eu prefiro vê-lo partir do que assistir a sua vida ser destruída. Se não podemos ficar juntos agora, tenho esperança de que um dia, finalmente, passaremos uma vida inteira lado a lado. Em cada vida, procurarei por você. E mesmo que sejam apenas 2 dias ao seu lado, eles irão valer por toda uma eternidade. Lucas. Passo a mão pelo rosto, exausto, sentindo o cansaço pesar nas têmporas. A sala de aula está silenciosa agora, exceto pelo som suave das cadeiras sendo arrastada enquanto os alunos saem para o intervalo. A luz fluorescente lança um brilho opaco sobre as mesas de madeira já gasta pelo tempo, e o cheiro de papel antigo das cartas em cima das mesas piora minha dor de cabeça. O scanner ainda está ligado e as caixas de papelão com os documentos históricos espalhados pela sala. Estou prestes a me entregar ao vazio momentâneo da sala quando ouço passos hesitantes se aproximando. Cacau, com o seu rosto jovem e cheio de preocupação, me encara.
os cabelos castanhos caindo sobre os olhos que me observam com uma intensidade desconfortável. O cheiro de perfume doce chega até mim e me lembra de quão distante estou de qualquer doçura nesse momento. Professor, é verdade que vai nos deixar? A voz dela é cautelosa, como quem pisa em terreno incerto. Sim, Cacau. Murmuro, empilhando alguns papéis, com uma calma forçada, evitando seu olhar. O papel sobre os meus dedos é áspero. Uma distração necessária enquanto tento organizar o turbilhão de pensamentos que me assombram. Eu tenho um assunto particular. E o projeto? Meu substituto vai continuar o projeto com vocês. Respondo, mantendo o olhar fixo na mesa. Aconteceu alguma coisa com você, Isabela? A suavidade em sua voz não esconde a determinação de ir mais fundo. Engulo em seco, um gosto amargo subindo pela garganta. Tento me controlar, mas as palavras de Isabela ainda ecoam em minha mente, afiadas como uma faca. Eu não quero falar sobre isso. A lembrança da última vez que a vi, a maneira como ela falou, como me feriu o orgulho, me atinge como um soco no estômago. Estou machucado demais para expor isso a Cacau. O nó em minha garganta aperta. Não aconteceu nada entre nós. Ela se interessou pelas cartas e a visita ao casarão foi interessante, não foi? Minhas palavras saem mais frias do que eu gostaria e me arrependo no momento seguinte. Quando encontramos aquele diário, ela ficou bem agitada. Cacau diz, agora se inclinando um pouco para a frente, apoiando-se na minha mesa, e a sua voz carrega uma curiosidade quase infantil, mas também uma preocupação sincera. Observo seu rosto por um breve segundo. A sinceridade de sua expressão faz algo dentro de mim vacilar, mas me escondo no segundo seguinte atrás da máscara de professor. Isabela tem uma alma de artista impressionável. Digo de modo seco, esperando que isso encerre o assunto. As lembranças de Isabela fervem sobre a minha pele, mas eu não posso deixar transparecer. Cacau desvia o olhar, mas logo muda de assunto. O meu avô perguntou por você. Ela diz, sua voz mais suave, quase esperançosa. Ele ia ficar feliz com a sua visita. Acho que eu não vou ter tempo, Cacau, murmuro. Lembro de como Isabela me chamou de recluso e tenho vergonha disso. Uma parte de mim quer mudar, quer ser diferente. Ela cruza os braços, um gesto que transforma sua postura, e os seus olhos se estreitam e há uma firmeza nova em sua voz. Professor, me desculpa falar de modo franco, mas eu acho que está fugindo. Se aconteceu alguma coisa, pode contar conosco. O golpe é direto, e por um segundo o meu autocontrole vacila. Ela não entende, ninguém entende. Os meus olhos se fixam nos dela e o peso de tudo que tenho segurado ameaça transbordar. Mas eu não posso, não agora. Vamos encerrar esse assunto, combinado? A aspereza na minha voz surpreende até a mim e vejo o impacto imediato em Cacau. Ela recua, alarmada e com certeza se decepcionando comigo. O silêncio entre nós se estende por alguns segundos, pesando como uma parede invisível. Cacau aperta os lábios, talvez querendo insistir, talvez querendo mencionar a minha aspereza, mas desiste e se afasta, respeitando o meu limite. Eu a observo ir embora, o som dos seus passos ecoando pelo corredor vazio, e me permito fechar os olhos por um breve momento. Eu não queria agir assim, afastando todo mundo, mas eu estou muito ferido para agir diferente. O peso da solidão cai sobre mim, e mais uma vez o rosto de Isabela surge nas sombras de minha mente. Olho para as caixas de papelão vazias espalhadas pelo chão do apartamento.
O ar cheira a café velho e a poeira acumulada. O piso de madeira range sob os meus pés a cada movimento, um lembrete irritante da necessidade de concertos que eu nunca fiz. Ainda não comecei a empacotar nada, exceto separar algumas roupas jogadas em uma mala aberta. O som da campainha me arranca de pensamentos sombrios. O meu corpo se contrai por alguns instantes. Quem será agora? Quando eu abro a porta, meu coração falha uma batida ao ver o senhor Arnaldo parado ali, com a sua postura firme e o olhar tranquilo. O meu rosto se aquece. Eu ia embora sem me despedir dele, como eu sou covarde. Senhor Arnaldo, As palavras saem de forma desajeitada, como se tivesse sido pego em flagrante. Posso entrar, meu jovem? Ele pergunta com um sorriso sereno de sempre. Claro, claro. Balbucio, me afastando para dar passagem. Aceita um café? Não precisa se incomodar. Ele diz em tom gentil. Não é incômodo algum. Respondo de modo automático, já me dirigindo à pequena cozinha. Enquanto preparo o café, o som do líquido quente escorrendo pela cafeteira enche o ambiente. O aroma rico e familiar de grãos torrados começa a preencher o espaço, invadindo a sala e os meus sentidos. Talvez eu precise mais desse café do que ele. Minutos depois, nos sentamos à mesa modesta da sala de estar, com um bule fumegante entre nós. O vapor sobe em espirais lentos, quase hipnóticos, enquanto o som do café sendo derramado nas xícaras cria uma breve pausa no diálogo que eu sei que está por vir. A sala se torna ainda menor com a presença do senhor Arnaldo. As paredes, cobertas por tinta branca desbotada, são adornadas com poucas fotos, a maioria retratando paisagens, nenhuma de pessoas. A luz fraca atravessa as cortinas grossas. Então vai nos deixar? Ele pergunta sem rodeios, os olhos brilham sobre as sobrancelhas grossas e brancas. Hesito, levo a xícara de café aos lábios, o calor imediato se espalha pela minha boca e o gosto amargo com as notas terrosas contrasta com a frieza da situação. Uma parte de mim quer guardar tudo para mim e manter essa ferida em segredo, protegidas. Mas olhando para o senhor Arnaldo com a sua expressão calma e paciente, algo dentro de mim se rompe. Ele sempre foi uma figura de sabedoria, com uma presença que me traz uma sensação de familiaridade e segurança. Algo que nunca tive, nem com um pai, muito menos com um avô. Respiro fundo, sentindo o café quente descer pela garganta reconfortante por alguns instantes. Isabela, começo, as palavras escapando antes que eu possa controlá-las. E sem perceber tudo sai de uma vez, cada detalhe, cada palavra cruel que ela disse, o modo como ela destruiu o meu orgulho, o que eu senti. Minhas mãos tremem ao falar e a xícara pesa. O senhor Arnaldo escuta em silêncio, sua xícara de café repousando calma nas mãos firmes. Ele sorve um gole como se cada palavra que eu dissesse fosse parte de uma história que ele já conhecesse. Interessante que ela tenha escolhido as palavras certas para te afastar. Ele diz sem pressa, observando-me com os olhos perspicazes. Depois de tudo o que você me disse, da conexão que vocês acharam ter, então não era tão forte assim a ponto de algumas palavras derrubarem tudo. As palavras dele me atingem como um clarão. Até aquele momento era como se uma nuvem escura estivesse pairando sobre mim, o meu orgulho ferido e todos aqueles sentimentos do passado se acumulando como uma segunda pele. Mas, de repente, as palavras sábias do senhor Arnaldo começam a dissipar as trevas. Não consigo evitar uma risada curta e seca. Por que você está sorrindo?
Ele pergunta e seus olhos gentis cintilam com curiosidade. Como eu pude ser tão idiota? Digo rindo de mim mesma enquanto passo a mão pelos cabelos em desalinho. Como eu pude deixar que esses sentimentos antigos me controlassem dessa forma? Eu duvidei de nós dois quando momentos antes estava tão certo. O senhor Arnaldo coloca sua xícara na mesa com calma e um movimento quase ritualístico. Sabe, Lucas? Ele começa, sua voz carregada de calma e experiência. No Espiritismo acreditamos que cada experiência é uma oportunidade de evolução. Às vezes precisamos passar por certas situações para quebrar padrões antigos e superar os medos que estão enraizados na gente. Suas palavras reverberam dentro de mim e de repente tudo clareia. Estou cometendo um erro enorme ao fugir. Ficar aqui nesse apartamento isolado dos meus sentimentos não vai resolver nada. A pergunta mais importante, Senhor Arnaldo diz, é qual motivo ela tem para fazer isso? Assinto. Senhor Arnaldo, digo, levantando-me com uma nova energia correndo pelas veias, como se algo tivesse despertado em mim. O senhor é mesmo um anjo enviado para me ajudar. Obrigado. Ele sorri de forma discreta e seus olhos brilham de satisfação. O cheiro do café ainda paira no ar, mas agora, em vez de trazer o peso de uma despedida, ele me lembra de que ainda há tempo para agir. Ainda há tempo para fazer as pazes com o que deixei para trás. Isabela. Estou sentada no banco de ferro do jardim, o metal frio contra minha pele, enquanto observo as buganvílias que se espalham exuberantes pelo muro de pedra colonial. O jardim da casa em Paraty é um pequeno paraíso escondido, um refúgio entre palmeiras imperiais que se erguem como sentinelas silenciosas contra o céu de um azul intenso. Nos canteiros, orquídeas e bromélias florescem em harmonia e o perfume doce e envolvente das flores de jasmim me abraça, enquanto beija-flores esvoam frenéticos entre as pétalas vermelhas do hibisco. Suas asas emitindo um zunido suave no ar. Isabela, você está me ouvindo? A voz da minha mãe atravessa o torpor que embaça os meus sentidos, me trazendo de volta ao presente com um leve sobressalto. Desculpe, mamãe, o que estava dizendo? Ela suspira pacientemente, embora eu possa sentir a impaciência velada em seu tom. O vestido, minha filha. Estava pensando em irmos a São Paulo no próximo mês. Ou quem sabe em Paris. O seu pai concordou que poderíamos fazer uma viagem rápida. Sua voz flui contínua, mas logo se dissolve ao fundo enquanto a minha mente vagueia para longe. Meus olhos se fixam em um casal de sabiás que pousam com graciosidade perto da antiga fonte de pedra, onde a água jorra com um som tranquilizador, contrastando com um turbilhão dentro de mim. Como seria abrir as asas e voar para bem longe? Uma pontada de inveja me atravessa ao observar a leveza dos pássaros, livres para seguir onde o vento os leva, longe das amarras que me prendem. Que tal marfim, ao invés de branco puro? Minha mãe sugere, sua voz impregnada de entusiasmo por detalhes que me são tão indiferentes. Ela não percebe o abismo dentro de mim, apenas a superfície tranquila que eu mantenho por fora. Eu forço um sorriso, sentindo os meus lábios se moverem como se fosse de outra pessoa. Claro, mamãe, o que você achar melhor. Uma brisa suave percorre o jardim, balançando as folhas das palmeiras. Esse jardim sempre foi o meu refúgio, um lugar onde podia me perder na tranquilidade das flores e dos pássaros. Mas agora
até ele se torna uma prisão dourada. Cada flor, cada canto de sabiá, cada pedra do calçamento sussurra história de liberdade que eu nunca terei. Tudo aqui é belo, mas me sufoca. Eduardo sugeriu convidarmos 400 pessoas. Minha mãe comenta com um brilho nos olhos. Ele quer fazer algo realmente grandioso. O nome dele faz o meu estômago revirar. Eduardo. Apenas o som do seu nome é o suficiente para envenenar o ar ao meu redor. Suas palavras ameaçadoras ecoam dentro de mim, tão nítidas quanto a fragrância das flores. Como eu posso estar aqui sentada discutindo vestido e festa quando eu estou prestes a me casar com um homem que me ameaça? A lembrança de suas promessas sombrias de destruir tudo que eu amo assola minha mente, apertando meu peito até que me falta o ar. Isabela! Minha mãe toca o meu braço, a suavidade do seu toque contrastando com o caos interno que eu luto para controlar. Você está muito quieta hoje. Respiro fundo, forçando-me a manter a compostura. O ar quente do jardim me envolve sufocante. Só estou cansada. Minto tentando fazer minha voz soar firme e um pouco ansiosa com todos esses preparativos. Ela sorri, interpretando a minha angústia como um nervosismo natural de uma noiva. Se ela soubesse, se ela pudesse ver além dessa fachada e ver a prisão invisível que me cerca. Mas ela não sabe e não posso contar. Uma borboleta azul pousa com delicadeza em uma flor próxima, suas asas brilhando sob a luz do sol como joias frágeis. Observo seu vôo leve e silencioso e por alguns instantes me perco em sua beleza efêmera. Como queria ter a sua coragem, sua liberdade de transformação. Ela rompeu o casulo para se libertar, mas eu estou presa em uma teia de medos e ameaças. Eduardo é a sombra que bloqueia o meu sol, e suas palavras são correntes que me prendem ao chão, impossibilitando qualquer sonho de voar. O jardim, que uma vez representou paz, agora só amplifica o meu desejo de escapar. Mas eu estou presa, e a fuga para mim se revela cada vez mais impossível. Lucas, estou em pé, observando a sala de aula através de uma névoa de pensamentos. O ventilador no teto gira e emite um zumbido constante. As cadeiras estão organizadas em semicírculos, uma mudança que fizemos para facilitar as discussões sobre os documentos históricos. Mas hoje, esse formato cria um palco, com todos os olhos voltados para mim. Eu posso sentir a expectativa no ar, mas o meu espírito ainda está preso em outro lugar. Antes de começarmos a aula, digo tentando afastar o turbilhão de pensamentos e focar naquilo que preciso compartilhar. Respiro fundo, sentindo o ar seco preencher os meus pulmões. Eu preciso dividir algo com vocês. Os alunos se endireitam nas cadeiras, seus rostos atentos. A luz suave que entra pelas janelas altas cria sombras longas no piso de madeira antiga, enquanto o sol da manhã atravessa as persianas. O cheiro de madeira velha e papel amarelado paira no ar. Eu tenho um projeto paralelo e hesito, as palavras ficam presas na garganta por alguns instantes. Será que é mesmo uma boa ideia contar isso? Os olhares curiosos me encaram e eu respiro fundo. Preciso da ajuda de vocês. Cacau, sentada à minha direita, inclina a cabeça e seu olhar curioso e atento. Ao seu lado, os outros alunos trocam olhares rápidos, um brilho de interesse surgindo em seus olhos. No passado, começa a minha voz mais firme agora, mas ainda hesitante. Quando enfrentava problemas, minha resposta era sempre a mesma: fugir. Fazer as malas e desaparecer,
era mais fácil do que encarar as coisas de frente. Sentindo o peso das minhas próprias palavras, deixo-me cair na beira da mesa. O tampo de madeira fria sobre as mãos me dando uma âncora para continuar. Na verdade, era isso que eu estava prestes a fazer agora. Vejo as sobrancelhas de Cacau arquearem e, antes que eu possa continuar, ela me incentiva, a voz suave. Mas, respiro fundo. É agora ou nunca. Meus olhos percorrem cada um dos rostos à minha frente, jovens e cheios de curiosidade, mas também de empatia. Talvez, só talvez, não esteja tão sozinho quanto acreditava. Mas eu quero mudar, e para isso eu preciso de ajuda. Digo permitindo que as minhas palavras ecoem pela sala. O silêncio que se segue é pesado, mas não desconfortável. Eles estão esperando, atentos, e por um breve momento o calor da luz do sol toca o meu rosto como uma promessa de algo melhor. Isso é algo pessoal. Continuo, o coração batendo mais rápido agora. Não tem nada a ver com a universidade. Se alguém não quiser participar, pode sair agora mesmo. Não haverá consequências. O zumbido do ventilador é o único som e ninguém se mexe. O que é, professor? Cacau pergunta e seus olhos brilhando de curiosidade. Eu tomo um momento para me preparar, reunindo a coragem necessária para revelar o meu plano. Preciso falar com a Isabela, mas só quando ela estiver sozinha. Basicamente, eu preciso de uma equipe de vigilância. Por um instante, todos me encaram surpresos. Estão tentando processar minhas palavras. Então os sorrisos começarem a se formar. O silêncio tenso é substituído por uma corrente de excitação. Sussurros animados correm pela sala como faísca acendendo uma fogueira. Tipo uma missão secreta? Um dos alunos pergunta, com os olhos arregalados, já investidos na ideia. Uma missão secreta em nome do amor, Cacau completa, e as meninas soltam gritinhos abafados enquanto alguns rapazes trocam risadas cúmplices. Rio, não conseguindo evitar. Quem diria que me veriam dessa forma? A leveza retorna e o sorriso que surge nos meus lábios é sincero. Isso mesmo, confirmo. Agora com mais confiança, sentindo uma pequena chama de esperança se acender no meu peito. E então eu posso contar com vocês? Os rostos dos alunos se iluminam com entusiasmo e assentem, como se já estivessem se preparando para entrar em ação. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estou sozinho. O peso nos meus ombros diminui e uma nova energia percorre o meu corpo. Isabela. Meus dedos deslizam pela parede áspera do casarão, sentindo a textura fria e irregular das pedras antigas enquanto caminho pelos corredores vazios. O silêncio é quebrado apenas pelo ranger suave do assoalho de madeira sob os meus pés. O casarão respira ao meu redor, sua história impregnada em cada fenda, em cada sombra. Pelas janelas altas e empoeiradas, os últimos raios de sol se jogam sobre o chão, criando um contraste entre a luz e a escuridão que reflete o turbilhão dentro de mim. Então eu ouço passos. O som é firme, decidido, e o meu coração dispara ao suspeitar quem seja. Lucas. Fecho os olhos por um breve instante, tentando reunir forças para o que sei que eu preciso fazer. O cheiro salgado do mar entra pela sala através das janelas abertas, misturando-se ao aroma de madeira envelhecido e me deixando tonta. Temo que Eduardo esteja me vigiando e que ele pense que fui eu quem arranjou um encontro secreto. Quando eu me viro, Lucas já está parado na entrada do salão,
sua silhueta delineada pelos últimos raios dourados do entardecer. Ele está esculpido pela luz, forte e determinado, mas há uma suavidade em seus olhos que me faz vacilar. Você não deveria estar aqui, digo para ele. Precisamos conversar. Ele responde enquanto dá um passo em minha direção. Recuo de modo instintivo, meu corpo reagindo antes que a minha mente consiga processar. Se ele chegar perto demais, eu não sei se eu conseguirei manter a minha resolução. O cheiro salgado do mar é mais forte agora, envolvendo o ar, e por um momento eu sinto uma vertigem como se o peso do momento fosse grande demais para suportar. Não há nada para conversarmos. Insisto, mas a minha voz treme. Eu já disse tudo o que precisava dizer naquele dia na praia. Mas Lucas continua avançando e os seus olhos cravados nos meus com uma intensidade que faz o meu estômago revirar. Porque ele não desiste. Cada passo que ele dá reduz a distância que eu venho tentando manter entre nós. Por favor, não se aproxime, digo quase como uma súplica. Se ele chegar mais perto, eu não vou conseguir resistir. Você está mentindo. Ele diz com uma certeza que desarma todas as minhas defesas. Eu posso ver nos seus olhos. Meu coração martela no peito. Como eu posso protegê-lo se ele não se afastar de mim? Eu tento respirar, mas o ar escasseia e as paredes do casarão se fecham ao nosso redor. Eu não estou mentindo. Forço-me a responder, tentando soar convincente, mas a verdade nas minhas palavras é fraca, quase inaudível. Você não pertence ao meu mundo, Lucas. É melhor assim. Ele para por um segundo, avaliando as minhas palavras, mas então dá mais um passo, ainda mais próximo, tão perto que eu sinto o calor que emana do seu corpo. Repita isso olhando nos meus olhos. Ele desafia e a sua voz suave, mais implacável. O ar entre nós está eletrizado, carregado com algo que nenhum de nós ousa nomear. Eu tento reunir forças para repetir as palavras cruéis, aquelas que me machucaram tanto quanto a ele. Mas a minha voz não sai, eu não consigo. Lucas aproveita minha hesitação e, em um movimento rápido e determinado, elimina o resto da distância entre nós, e as suas mãos encontram meu rosto. Seu toque é suave e seus dedos são quentes contra minha pele fria. E todo o meu corpo responde a esse contato como se fosse isso que estivesse esperando. Não, sussurro, mas a minha voz é uma súplica fraca, desprovida de qualquer convicção. Então seus lábios encontram os meus, o beijo é suave e delicado, como se ele estivesse tentando me convencer através do seu toque do que as palavras não conseguiriam expressar. A princípio, eu quero resistir, mas os meus lábios acabam se moldando ao dele, e as minhas mãos, contra minha vontade, se prendem à sua camisa, puxando-o para mais perto. Quando nos separamos, lágrimas rolam pela minha bochecha. Por favor, ele diz, confie em mim. Como recusar? O que mais quero é contar a ele a verdade. Foi Eduardo, confesso, minha voz embargada. Ele ameaçou destruir você e a minha família. Não podia arriscar. Eu tenho até medo que ele esteja lá fora. Lucas me puxa para os seus braços com firmeza e pela primeira vez em dias eu me sinto segura. O cheiro de sal no ar mistura-se ao cheiro da sua pele e no abrigo do seu abraço eu me permito respirar aliviada. Por que não me contou antes?
Ele pergunta, a voz baixa e rouca contra os meus cabelos. Eu tive medo. Admito a minha voz abafada contra o seu peito. Ele tem tanto poder, tantas conexões. Eu não sabia o que fazer. Lucas afasta-se e pergunta: Você o amou alguma vez? Não, nem sei por que estamos juntos. Como isso é possível? A minha mãe nos apresentou. Ela ficou tão orgulhosa quando começamos a sair. Eu não quis decepcioná-la. Você começou a sair com ele para não decepcionar a sua mãe. Sei que isso soa patético, mas você não entende. Eu nunca fiz nada certo aos olhos de minha mãe. Desde pequena, ela insiste em repetir como sou um fracasso total. Quando me viu com Eduardo, foi a única vez que ela sentiu orgulho de mim. Lucas assente. Sei que deve sentir pena de mim. Por minha autoestima baixa a ponto de aceitar uma relação com um homem que eu não amo apenas para não desapontar a minha mãe. Há mais nisso, digo. Ninguém sabe, mas a destilaria do meu pai está à beira da falência e a família de Eduardo é dona de uma das mais importantes empresas de bebida no Brasil. Se a empresa dele comprar a destilaria, estaremos salvos. Ah! Lucas exclama e dá alguns passos na sala. Então seu pai também tem o interesse dele. O meu pai não tem nada com isso, me apresso em dizer. Ele nunca me pediu para namorar Eduardo, mas ele se favorece com a situação. Recuo um passo. Meu pai é um homem íntegro, Lucas. O seu pai é omisso. Ele sabe que você não está feliz com Eduardo e que está com ele para facilitar os negócios. Abano a cabeça, não querendo ouvir essas críticas sobre o meu pai, mas Lucas continua. O seu pai usa a omissão para te manipular, Isabela. Eu cresci no orfanato, sabe quantas vezes eu ouvi que não precisava fazer isso ou aquilo? Você não precisa limpar o banheiro, Lucas, mas a expressão no rosto das freiras. Elas não precisavam de uma frase para me obrigarem a fazer alguma coisa. Não é assim. Ele é responsável pela destilaria e se os negócios estão indo mal, é ele que tem que encontrar uma solução. Ele nunca deveria ter usado você como está fazendo. Eu não quero ouvir argumentos de Lucas que colocam meu pai como um vilão da história. Mas uma parte de mim sabe que ele tem razão. Quantas vezes aguardei para que o meu pai se colocasse ao meu lado e que enfrentasse a minha mãe e que dissesse que ele cuidaria de tudo e me protegeria contra um homem violento como Eduardo. As lágrimas voltam a rolar e eu me sinto machucada pela minha família, deixada de lado. Rafael sempre foi o único a se preocupar comigo. E Lucas se aproxima de mim e me abraça mais uma vez. Eu choro, e no momento seguinte ele se afasta apenas o suficiente para olhar nos meus olhos, o seu rosto cheio de determinação. Vamos enfrentar isso juntos, ele afirma, e a sua voz carregada de convicção. Eu não vou deixar ninguém nos separar, não dessa vez. Sou eu e você contra o mundo, Isabela. Antes que eu possa responder, ele me beija de novo. E dessa vez não ofereço resistência. O peso que eu carreguei por tanto tempo desaparece. E pela primeira vez eu acredito que talvez haja uma chance para nós dois. Lucas. O aroma de café fresco se espalha pela sala, criando uma atmosfera acolhedora e tranquila. A luz suave do sol de sábado atravessa a janela, enchendo o espaço de calor, enquanto os meus alunos se acomodam nos sofás e nas almofadas espalhadas pelo chão. Pessoal, eu não tenho palavras para agradecer. Digo, e se não fosse por vocês, nunca teria conseguido falar com a Isabela naquele dia. Foi incrível! Exclama Cacau com os olhos brilhantes. Quando vimos ela entrando no casarão sozinha,
Foi tipo destino, sabe? Risadas e sorrisos se espalham pela sala, enquanto os outros alunos concordam, cada um compartilhando sua perspectiva da operação com entusiasmo. A empolgação nos rostos deles me lembra o quão jovens são. E apesar de tudo, ainda acredito em finais felizes. Alguém bate na porta. Deve ser ele, digo, me levantando para atender. Rafael, o irmão de Isabel, está parado na soleira e o seu terno impecável contrastando com a expressão descontraída. Mal termino de abrir a porta e Cacau já está ao meu lado. Oi, eu sou Cacau. Ela se apresenta com um sorriso radiante, estendendo a mão. Rafael retribui o sorriso, surpreso pela recepção calorosa. Rafael, prazer. O irmão da Isabela é advogado. Explico enquanto voltamos para a sala. E ele vai nos ajudar com a próxima fase do plano. Todos se ajeitam e um silêncio curioso toma conta da sala. Rafael passa o olhar por cada um de nós. Quero agradecer a todos vocês por ajudarem a minha irmã, ele diz. Eu confesso que a minha primeira reação foi querer partir para cima do Eduardo, mas vocês estão certos, precisamos ser mais inteligentes que ele. E qual é o seu plano? Um dos alunos pergunta. Rafael adota um tom mais profissional, o seu rosto assumindo uma expressão focada. Vamos reunir provas, documentar cada ameaça, cada abuso. Isabela está se arriscando ao ficar perto dele, mas é a nossa melhor chance de pegá-lo. O clima na sala muda, tornando-se mais sério. Todos sentem o peso da missão. Cacau franze a testa, uma preocupação silenciosa passando por seus olhos. E vai dar certo? Ela pergunta, sua voz traindo a ansiedade que agora paira sobre todos. Rafael sorri, tentando transmitir confiança. Homens como Eduardo se preocupam demais com a sua imagem pública. Quando tivermos provas suficientes, vamos confrontá-lo. A última coisa que ele quer é que a imprensa descubra que ele ameaça mulheres. Isso seria um desastre para os seus negócios. Mas precisamos ser cautelosos. Acrescento, atenção em minha voz subindo um pouco enquanto olho para cada um deles. Eduardo não pode suspeitar de nada. Um passo em falso e podemos colocar tudo a perder. O silêncio que se segue é pesado, mas carregado de determinação. Eu posso ver nos olhos de cada um deles a mesma indignação que queima em mim. O que começou como minha luta e de Isabela, agora se tornou algo maior. Isabela. O jardim está decorado de modo impecável para o tradicional almoço de domingo. A mesa longa, coberta por uma toalha de linho branco bordada à mão, uma relíquia de minha avó, estende-se em contraste com o verde exuberante das plantas ao redor. As cadeiras de ferro trabalhado, pintadas de branco, se destacam contra as folhas e as flores, que parecem observar o ritual familiar. Minha mãe faz questão de manter viva essa tradição, embora para mim cada refeição se assemelhe mais a uma encenação coreografada do que a um verdadeiro momento de união. A comida está intocada no meu prato. Com o garfo no ar, observo a disposição impecável dos talheres de prata polido. Os pratos de porcelana francesa com suas bordas douradas e as taças de cristal que capturam a luz do sol, espalhando pequeno arco-íris pela mesa. Tudo tão perfeito na superfície. Estava pensando, minha mãe diz, cortando um pedaço de carne no seu prato, em fazermos uma pequena recepção, algo íntimo, apenas para alguns convidados para trocarmos ideias sobre o casamento. O som da palavra casamento me atinge como um soco no estômago, uma pedra fria que afunda no fundo do meu ser,
espalhando um gelo paralisante. Eduardo está sentado à minha frente com aquele sorriso arrogante estampado no rosto. Ele me dá náuseas. Que tal no Yacht Club? Ele sugere, e seus olhos fixos em mim. Há um brilho cruel e disfarçado em seu olhar, como se já soubesse a reação que a sua sugestão despertaria em mim. Excelente ideia, Edu, minha mãe diz. Eles continuam a conversar, mas eu não presto atenção. Minhas mãos apertam o guardanapo com força sobre a mesa e o suor frio começa a brotar em minhas palmas. O Yacht Club. Água. Meu coração dispara só de pensar e por um momento o ar escasseia. Então a mão morna de Rafael toca minha por baixo da mesa. Meu querido irmão, seu aperto suave e silencioso me ancora de volta à realidade. Um gesto de apoio que me ajuda a recuperar o fôlego. Se não fosse por ele, por Lucas e por todos que agora sabem a verdade e estão ao meu lado, eu não sei se suportaria essa farsa por mais tempo. Eduardo e minha mãe continuam a conversar e suas vozes se misturam com o som dos talheres, enquanto meu olhar vaga até o meu pai, sentado à cabeceira da mesa, imerso em seu silêncio habitual, mastigando sem pressa. Como pude ser tão cega por tanto tempo? Lucas está certo. O meu pai nunca foi neutro. A sua omissão, o seu silêncio constante, não é uma questão de evitar conflitos. É uma forma sutil, mas poderosa de manipulação. Cada vez que ele se cala, cada vez que escolhe não me defender, ele faz uma escolha ativa. Uma escolha de me deixar sozinha nessa batalha, de me fazer enfrentar Eduardo sem a sua proteção. O sol continua brilhando sobre o jardim e a conversa ao redor da mesa segue seu curso. Mas para mim, a atmosfera está carregada, pesada, como se o ar estivesse impregnado de algo tóxico. Algo que me sufoca a cada respiração. Olho para minha mãe e me pergunto se ela percebe a luta silenciosa que desenrola bem diante dos seus olhos. Ou se, assim como meu pai, ela prefere ignorar. Após o almoço, eu vou me sentar na varanda dos fundos com Rafael, longe dos olhares curiosos. Pelo menos Eduardo não tem ciúmes do meu relacionamento com meu irmão. O sol da tarde é filtrado pelas folhas das palmeiras imperiais, enquanto o vento suave as balança. Meu irmão segura minha mão com força, seu toque transmitindo mais do que palavras poderiam expressar. Sei que é difícil, ele diz, mas eu preciso que você aguente firme por mais um tempo. Um nó se forma na minha garganta. Eu não sei se eu consigo, Rafa. Só a presença dele me repugna. Cada vez que ele se aproxima, é como se eu estivesse sufocando. Lucas e os alunos dele estão nos ajudando. Vamos reunir provas contra Eduardo e documentar cada ameaça. Rafael aperta minha mão com mais força. Eu não vou deixar aquele canalha te machucar, eu prometo. Lágrimas começam a se formar nos meus olhos. Eu tenho tanto medo. Eu sei, maninha. Ele me puxa para um abraço apertado. Mas você não está sozinha, não mais. E se Eduardo descobrir? Não vai descobrir. Rafael afirma com convicção. Todos estão sendo muito cuidadosos e estarei sempre por perto. Respiro fundo, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Às vezes penso em simplesmente fugir. Não. Meu irmão diz, precisamos fazer isso direito, mana. Mostrar quem Eduardo é de verdade. Eu tenho medo do que ele possa fazer com a destilaria e com o papai. Rafael segura as minhas mãos entre as suas. Deixa isso comigo, eu sou advogado, lembra?
Eu já estava investigando algumas irregularidades nos negócios de Eduardo. Ele não é tão intocável quanto pensa. Por um momento ficamos em silêncio, apenas ouvindo o som das ondas ao longe. Então Rafael sussurra: Lucas te ama, sabia? Meu coração acelera só de ouvir o seu nome. Eu sei, respondo baixinho. E isso me assusta ainda mais. E se Eduardo fizer alguma coisa contra ele? Não vai fazer. Rafael afirma. Estamos todos juntos nessa. Você só precisa aguentar mais um pouco, fingir que está tudo bem. Pode fazer isso? Olho nos olhos do meu irmão, vendo ali toda a determinação e amor que ele sempre teve por mim. Posso, respondo, tentando soar mais corajosa do que me sinto. Por Lucas, por todos vocês, eu posso. E aqueles alunos? Rafael pergunta. Nunca vi pessoas tão determinadas a ajudar. Sorrio, me lembrando de quando Lucas me contou sobre a sua operação especial com seus alunos. Só mais um pouco. Rafael sussurra. Vamos desmascarar Eduardo e então você será livre. Confie em mim. À noite, no meu quarto, abro o diário de Maria Clara. Suas folhas amareladas são tão frágeis como asas de borboleta. A caligrafia elegante me faz me perguntar que tipo de educação Maria Clara recebeu. Teria estudado em casa? Que tipo de assunto ela teria discutido com seu tutor? Foi a minha vida? Foi o meu passado? Por algum motivo, pensar nisso me enche de tristeza. Uma vida consumida no momento, no tempo e no espaço, assim como a minha agora. E mesmo que a minha vida atual me pareça tão importante, talvez seja apenas uma sombra no mosaico da eternidade. Leio um trecho de uma época antes que a infelicidade cruzasse o caminho dela. Para ti, aos 18 dias do mês de abril do ano do Senhor de 1788. Hão-se passado 3 dias desde a minha chegada, e cada alvorecer traz consigo novos descobrimentos. Na presente data, enquanto percorria a rua do comércio, deparei-me com uma pequena casa de especiarias que encheu os meus sentidos com fragrância que jamais conhecera em Lisboa. A proprietária, uma senhora de avançada idade com os olhos benevolentes, relatou-me histórias acerca das naus que trazem canela e cravo das Índias. O que mais me causa encantamento é a maneira como os habitantes dessa vila me receberam, muito diferente da frieza dos liboetas. Aqui os sorrisos são verdadeiros, as conversações fluem com naturalidade. No dia de ontem mesmo, eu fui convidada para um sarau na residência dos Oliveira, uma família de nobre linhagem dessa região. Confesso que eu hesitei de princípio. Os velhos hábitos do recato ainda me pesam, mas algo em meu âmago se transformou. Essa nova Maria Clara não mais deseja viver à sombra das convenções sociais. As manhãs possuem um fulgor diferente nessas paragens. Desperto com o cantar das aves e o sussurro longínquo do mar. Em todos os dias eu visito a igreja de Santa Rita e observo a gente em seus mister diários. Cada qual tem um propósito, uma história, e agora eu sinto que também posso escrever a minha. Tenho refletido muito acerca de retornar à pintura. As paisagens dessa terra praticamente rogam para serem retratadas. As embarcações de vivas cores, os montes ao fundo, as casas coloniais, com suas sacadas de ferro lavrado. Meu pai sempre afirmou ser este um passatempo impróprio para uma donzela de boa família. Mas aqui eu sinto que eu posso ser verdadeiramente quem eu sou. A cada dia que passa eu estou mais certa da minha decisão.
para ti não é apenas um porto de passagem em minha existência. É o começo de tudo, quanto sempre sonhei ser. O porvir desdobrar-se ante mim como as ondas do mar, infinito em possibilidades. Fecho o diário. A nova descoberta me enche de tristeza. Maria Clara gostava de pintar. Pela primeira vez, há uma urgência em me perguntar qual é o meu verdadeiro propósito. O que queima no meu peito, aquilo que realmente eu quero para a minha vida. Quantas vidas desperdicei não indo atrás dos meus sonhos. Uma energia nova me inflama, uma certeza. A paixão que queima nas minhas veias não é um passatempo, um hobby sem importância. É o meu talento imanente. É parte de um presente divino e não o valorizar é negar a energia criativa do mundo, é ignorar a minha essência. Eu não quero mais isso. Não quero viver pelos desígnios dos outros. Eu estou pronta para ouvir a voz interna que me guia para a plenitude. Com essa nova energia, eu me deito na minha cama, cheia de expectativa para um novo dia. Aguardem, a história continua.